Olá, estamos no ar a partir de agora com mais uma edição do PIC Saúde, abordando sempre um tema de seu interesse, fazendo com que você, com as informações aqui absorvidas, tenha mais saúde e mais qualidade de vida. E sempre com aquele propósito, de informar para transformar. E o nosso assunto de hoje será sobre pés e tornozelos. Os nossos pés sustentam o nosso corpo. 25% dos ossos do corpo humano estão nos pés. Eles possuem 26 ossos, 33 articulações e mais de 100 músculos, ligamentos e tendões em cada um. De acordo com a Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, lesões nos pés e tornozelos são mais comuns em práticas esportivas e as dores nessa região do corpo atingem cerca de 20% da população com até 69 anos. A partir dos 70 anos, dependendo aí do caso, pessoas chegam a ser acometidas com 50% de problemas nos pés e tornozelos. Agora, para falar sobre o assunto conosco, nós recebemos o médico ortopedista, Dr. Mário Adames, de Florianópolis, que vai esclarecer algumas das principais dúvidas sobre este assunto, que parece um pouquinho assim diferente ou não tão comum de ser abordado, mas com toda a importância que o corpo humano pede e que, com certeza, nossa saúde também. Doutor, muito bem-vindo ao PIC Saúde, à PIX TV. Muito obrigada por ter aceitado aí o nosso convite. Eu que agradeço o convite. Eu acho que é um assunto bem interessante. Como você bem introduziu, o pé é a base do nosso corpo, então é o que nos ajuda a locomover, né? Um complexo que nos dá sustentação durante a marcha. Então, a gente tem várias patologias que podem acontecer na estrutura do pé. A gente tem que dividir o pé em tornozelo em 3 regiões, que é na região do calcanhar, onde a gente tem alguns problemas estruturais dessa região, no médio pé, onde a gente pode ter o desabamento do arco ou a elevação desse arco, ou seja, quando desaba o pé plano ou quando eleva o pé cavo, e as deformidades que são principalmente isso que é o que mais chama a atenção das mulheres, que é as deformidades do antepé, que é o joanete, né, que é o hallux valgus que a gente fala, e os dedos em garra, onde a gente tem a sobrecarga dessas regiões aqui mais anteriores do pé, que levam a dificuldade durante a marcha e dificuldade de equilíbrio, né, levando a problemas mais sérios no futuro. Muito bem, doutor. Vou pedir para o senhor explicar um pouquinho mais sobre essa parte anatômica do pé. Nós temos uma arte aqui e brincávamos aqui nos bastidores que o doutor também literalmente trouxe o pé, para melhor apresentar para a gente. Uhum. Na nossa anatomia, na nossa arte aqui, na imagem que a gente consegue observar, nós temos alguns nomes aí, até em outro idioma, mas o doutor consegue explicitar para a gente direitinho. Sim. E temos aqui também, no próprio estúdio, o nosso esqueleto, digamos assim, do que é o pé do ser humano. Com o doutor, então. Usando a imagem que vocês têm, a gente consegue ver a tíbia e a fíbula, eles articulam com o talos. São ossos da perna, é isso? São ossos da perna, a tíbia e a fíbula. Certo. E elas articulam com o primeiro ossinho do pé, que é o talos, formando o tornozelo. Então, essa é a estrutura onde a gente tem, às vezes, os traumas torsionais ou as fraturas de tornozelo, são esses 2 ossinhos, a tíbia e a fíbula, que estão comprometidos. A gente tem a região que eu falei antes, que é o retropé, que seria o talos e o calcâneo. Essas 2 estruturas nos dão a base de apoio durante o contato da primeira fase da marcha, onde a gente toca o solo com o pé. Então, eles que nos dão o aporte para isso. Depois a gente tem a região do médio pé, que é o navicular, os 3 cuneiformes e o cuboide. E vou colocar aqui os metatarsos até a metade deles, aqui onde está essa linha azul, onde a gente consideraria isso como médio pé, que é o que faz a rotação. Então faz como se fosse uma engrenagem rotacional para a gente poder fazer o movimento junto com o retropé. E aí na frente a gente tem os metatarsos e as falanges, e aqui onde tem o hallux, que seria onde a gente tem as deformidades do hallux valgus e as sobrecargas nesta região aqui do antepé, que nos levam a dores como calos embaixo do pé.
Muito bem. Eu estava aqui imaginando quão complexo é, né? Talvez para vocês, né, seja simples, mas para a gente que não tem ideia de, de como era essa estrutura do pé humano, a gente observa quantos ossos realmente que tem, né? Pela pesquisa, e como citamos aqui na abertura, 26 ossos. 26 a 28 ossos, dependendo dos que a gente tem ossos sesamoides que podem ter, né? Então a gente tem vários ossinhos que ajudam a potencializar a força dos músculos, que é o que nos dá estabilidade primária. Então, se eu tenho uma musculatura boa, eu vou ter uma estabilidade melhor nas minhas articulações. Claro que a articulação ela é sustentada pelos ligamentos. Todo mundo sabe que tem ligamento cruzado, anterior, posterior no joelho, mas poucas pessoas imaginam que cada articulação dessa tem um complexo ligamentar para dar estrutura, para que isso tenha um encaixe e esse encaixe seja hermético e você não tenha muita instabilidade nisso. E aí a gente tem situações onde tem hiperfrouxidão, pessoas que eu sempre digo que aquelas bonecas de pano que a gente vê no circo, que fazem contorcionismo, geralmente eles têm que trabalhar esses ligamentos, aumentar essa elasticidade para poder fazer aquela contorção toda para ocupar um espaço bem menor. Realmente é incrível, né? Isso é incrível. Agora, avaliando aí basicamente essa estrutura anatômica do pé humano, podemos dizer que existem vários tipos de pés? Na verdade, existe vários tipos de pés, eu pensando em relação à estrutura do pé. Então, o pé, existe um pé que ele tem a estrutura com a formação do arco medial. Aqui a gente tem esse arco. Eu posso ter esse arco caído, que seria o pé plano, e eu posso ter esse arco elevado, onde eu tenho um pé cavo. Pé plano que o senhor fala é o famoso pé Pé chato? chato, exatamente. Eu posso ter também vários tipos de pés que eu posso ter ele com desvios para medial, para lateral, ou seja, pé adulto, pé abduto, com calcânio com deformidades em valgo ou varo do pé, então isso são complexos que a gente tem. E eu posso ter pés que são como se tivesse as garras, de novo, né? A gente tem o hálux valgus ou as garras que podem levar a esse tipo de deformidade. Agora, por falar em deformidade e problemas, quais seriam os principais problemas de pé e tornozelos que chegam ao consultório, por exemplo? Começando pelas crianças, a deformidade mais frequente, que é uma deformidade que a gente chama de fisiológica, é o pé plano, ou seja, o pé chato. Porque a criança ainda está em estruturação, então esse pé ainda não tem todas essa estabilidade ligamentar e muscular para formar o arco. Nas mulheres, na vida adulta, a gente tem duas patologias muito frequentes, que é o hálux valgus e o pé plano adquirido, a insuficiência do tibial posterior, que seria muito parecido com a da criança, mas você tem a formação do arco e isso vai ter uma deformidade secundária. E a gente tem muita sequela como artrose, como está mostrando aqui a prótese de tornozelo, onde a gente tem o desgaste de várias, que pode ter de várias articulações. E uma outra deformidade muito frequente que a gente vê aí já mais em homens é o hálux rígidos, que é uma artrose que a gente tem no hálux por consequência de algumas fraturas ou algumas outras deformidades. E no homem a gente tem a ruptura do tendão de Aquiles, que é uma coisa muito frequente, e agora com a pós-pandemia, a gente vê muitas pessoas que pararam de fazer atividade, voltaram a fazer atividade sem fazer um condicionamento bom, e Preparatório. aí tiveram rupturas. E os dois carros-chefes, que é o entorse de tornozelo, que é o jogador de futebol de fim de semana, ou aquela pessoa que está andando despreocupada e faz uma virada do tornozelo, do pé sobre o tornozelo e faz uma lesão ligamentar. E a famosa facete plantar, que é o esporão de calcânio, que é aquela dor embaixo do pé, que é mais quando você acorda e já começa a ter aquela dor e durante o dia ela dá uma melhorada. Todos esses problemas podem ser resolvidos. Todos os problemas podem ser resolvidos. Isso depende muito da estruturação, né, de cada pé, ou do acompanhamento, ou do tempo que é feito o diagnóstico para essas patologias.
O doutor já citou algumas, mas quais as principais causas realmente de torções nos pés e tornozelos? As principais causas são traumáticas, né, dos entorses, então jogando futebol, ou você andando na rua e você pisando num buraco, hoje as calçadas elas não são mais planas, elas são entradas ou saídas de carro, então esses desníveis podem levar a esse tipo de lesão. A gente pode ter alguns entorses que não são só no tornozelo, mas aqui no hálux, que são onde você trava a parte do antepé e você gira com o resto do pé em relação principalmente ao hálux, e aí isso leva a uma instabilidade que é um dos causadores do hálux rígidos. Por tudo que o doutor falou até agora, dá para a gente chegar à conclusão de que a gente não trata o nosso pé com o carinho que ele merece, né? Na verdade, sim, por causa que, na verdade, eu digo que assim, é muito fácil você esconder o pé dentro de um sapato, Certo. e aí, teoricamente, aquilo que não é visto não é lembrado e não é cuidado, né? Só se dói, né? Só se dói. E até assim, aproveitando, existe ainda algumas pessoas que apresentam hiperfrouxidão ligamentar, como eu falei das bonecas de pano, que tem uma facilidade maior, porque se ela tem uma elasticidade maior, teoricamente eu tenho uma facilidade de fazer entorses mais fácil. O diagnóstico é tranquilo, é fácil de ser feito Tranquilo, assim, também. precisa fazer uma avaliação clínica, né, mas é bem fácil, e aí tem diferentes graus de acometimento. Tá certo. Uhum. Pique Saúde vai para um rápido intervalo comercial, não sai daí, doutor Mário, continua conosco, porque o assunto hoje é pés e tornozelos. Tem alguma dúvida? Já já tem o quadro Qual é a Dúvida, para você interagir, participar conosco. Então não sai daí, rapidinho, e a gente já volta. De volta com o Pique Saúde, hoje falando sobre pés e tornozelos com o ortopedista Mário Adames, esclarecendo possíveis dúvidas e lesões que acometem essa parte do corpo. Você interage, você participa conosco pelo telefone que aparece aí na tela, 48 99165 6593. Está na hora do quadro. É isso aí, então, o quadro Qual é a Dúvida no ar, você participando, interagindo conosco e o doutor aqui esclarecendo possíveis dúvidas. Vamos para a primeira participação, primeira pergunta na tela. A Cristiane de Palhoça quer saber, pessoas acima do peso tendem a desenvolver problemas nos tornozelos? E aí, doutor, o peso realmente é uma questão a se pensar? Problemática? Teoricamente é uma questão a se pensar, mas não é a principal causa de desenvolver o problema no tornozelo. Geralmente a pessoa que tem um peso a maior, vamos dizer assim, né, que está sobrepeso, ela também tem uma estrutura óssea que dá estrutura para esse corpo também um pouquinho mais reforçada. Então, o peso faz uma sobrecarga, porque é proporcional ao peso que eu tenho em relação à sobrecarga sobre o pé. Sim, ele ajuda, mas eu tenho que ter outras patologias ou outras deformidades ou alguma outra origem para mim ter um problema no pé. Muito bem. Próxima pergunta é da do Lucas, de Florianópolis. O Lucas pergunta qual a maneira correta de se pisar no chão. Existe uma forma correta, doutor? Existe uma forma correta. A gente tem três fases do que a gente chamaria da marcha de apoio, onde a gente apoia primeiro com o calcanhar com a borda de fora, e aí a gente vai transferindo a carga para frente, apoiando todo o calcanhar e o meio do pé, e esse pé vai transferir toda a carga para o antepé, e aí a gente vai desprender, vai arrancar o pé do solo com o apoio em cima do hálux. Usando aqui o seu esqueleto, seria de trás para frente? Isso. Se eu olhar, então, o primeiro apoio seria nesta região aqui lateral. Ela vai transferir toda... eu vou tirar ele aqui, fica mais fácil. Então, vai o apoio na região do calcanhar, a carga vai transferir por esta região. Eu vou ter o apoio em todas as cabeças, principalmente do quinto e do primeiro. E aí, o desprendimento, a última fase, a hora que eu vou tirar o pé do solo, vai ser em cima do meu hálux.
E realmente a gente caminha dessa forma, doutor? Teoricamente, sim, a grande maioria das pessoas vão andar dessa forma. Claro que tem os que vão desviar isso, porque se eu tenho um pé plano, se eu tenho um pé cavo, isso modifica a área de apoio que eu tenho desse pé. Então, no pé plano, eu vou jogar um pouquinho mais o meu peso mais para a central, e no pé cavo, um pouquinho mais para a lateral, ou seja, no pé plano, mais, a carga vai distribuir mais nessa área, e no pé cavo, nessa área. Se eu tenho uma deformidade, um hálux valgus, por exemplo, minha base já ficou alargada, então a hora de desprender aqui, às vezes, não é pelo primeiro raio, vai transferir para o segundo. Então, cada patologia que eu tenho no meu pé, no pé, eu vou ter a transferência dessa carga para uma outra área de deformidade. E isso é uma coisa que a gente tem que ter cuidado quando eu vou estudar a marcha. Às vezes você teve um entorse, e aí você vai fazer um estudo de marcha, uma baropodometria, ou você vai fazer uma biocinética, ou vai fazer um exame de apoio do pé ao solo, mas se você tem uma dor por um trauma, esse teu trauma vai mascarar a forma que você está pisando. É verdade. A gente, de forma impulsiva, né, intuitiva, a gente já coloca o peso do corpo Sim. para o lado que não está doendo tanto, né? Se você tem, é o que eu digo, sempre digo para meus pacientes assim, se eu tiver uma agulha me pinicando embaixo do meu pé, você não vai pisar em cima desse prego, né? Você vai sempre fugir dele. Correto. Então a tendência quando você tem alguma coisa que está te doendo é transferir a tua carga para um ponto que não seja de dor, né? Perfeito. Próxima pergunta é da Maria Luísa de Criciúma, Santa Catarina. Artrite, artrose e tendinite podem surgir nos pés e tornozelos? Sim, né? A artrite é uma inflamação de qualquer articulação, então eu posso ter no tornozelo ou qualquer articulação do pé ou do corpo. A artrose é a evolução da artrite, ou seja, é o desgaste dessa articulação, que aí pode ser por uma artrite ou por uma incongruência articular, consequência de uma fratura ou de alguma outra instabilidade. E a tendinite seria a inflamação dos tendões. Então, se eu tenho qualquer. Eu sempre falo para meus pacientes assim: se a minha geometria e meu balanceamento não está correto, meus tendões têm que trabalhar, minhas articulações vão sofrer, e aí eu vou ter inflamação dos tendões e vou ter a artrite nessas articulações e no futuro artrose ou ruptura dos tendões, né? Bela analogia, doutor. Próxima pergunta é do Miguel, de Florianópolis. É verdade que uma entorse de tornozelo pode ocasionar sequelas para o resto da vida? A entorse de tornozelo, se ela for maltratada ou se ela for uma lesão muito grave e ela causar uma instabilidade ou tiver uma frouxidão, ou muitas vezes quando a gente fala em entorse de tornozelo, eu estou pensando só nessa região do tornozelo, mas às vezes eu posso não ter fratura e ter uma lesão que sobre nessa região e posso ter uma fratura perto do joelho ou não ter, e aí tiver essa abertura desse espaço entre a fíbula e a tíbia, o meu encaixe do tornozelo vai ficar aberto, isso leva à instabilidade, essa folga vai levar a uma artrose, e aí sim você vai ter um problema pro resto da vida. E eu aproveito para perguntar então, muitas vezes a pessoa sente dor no joelho, acha que o problema é no joelho, pode ser ocasionado lá embaixo no pé e no tornozelo? Teoricamente pode, porque por exemplo, essa fratura de Maisonneuve, ela é uma fratura que está aqui na região do tornozelo, sobe e o estresse todo é feito lá em cima. De novo, eu sempre uso termos que é como se fosse uma sambiqueira de galinha, né, que a gente brincava antigamente, hoje não se brinca mais, de quebrar. Então, você faz o ápice aqui, faz o trauma lá em cima e a fratura lá em cima. E quando você tem alguma deformidade, que você tem deformidade angular, e isso leva a um desvio de carga, que eu tenho que pensar o apoio do pé em relação ao quadril, se isso está desviado para medial ou para lateral, eu vou fazer um estresse no joelho. E aí eu tenho uma deformidade no pé que leva a uma deformidade secundária, uma lesão meniscal ou até ligamentar no joelho.
E o inverso também é verdadeiro. Se eu tenho uma deformidade no joelho, eu posso levar uma deformidade compensatória no pé. Perfeito. Próxima pergunta é do Gabriel de Garopaba. Quando uma pessoa se machucou, mas consegue andar e colocar os pés no chão, significa que não houve fratura? Não, não, isso não quer dizer. Existe uma coisa chamada limiar de dor. Que é Eu isso? posso ter. Eu vou dar exemplos que eu dou no meu dia a dia que eu Por falo para meus favor. pacientes. Eu posso ter 8 irmãos, cada um sofreu o mesmo trauma e cada um vai ter uma intensidade de dor por aquele mesmo trauma, botar mesmo nível de trauma. Então isso chama-se limiar de dor, é a capacidade que você tem de absorver a dor. Eu posso ser uma pessoa hipersensível, existem aquelas pessoas que você toca na pele e ele já tem dor. E tem aquelas pessoas que você toca na pele, se aperta, ele não tem dor. Por exemplo, eu posso ter uma pessoa que tem, isso nós vamos falar em normal, e aí eu tenho pacientes com diabetes que perde a sensibilidade, e você pode ter fraturas sem ter sensibilidade nenhuma de uma dor por causa de uma fratura. Então, o sinal que você tem que ter é: eu tenho um trauma, eu tenho um edema, eu tenho um hematoma, eu tenho pouca dor, isso não significa que eu não tenho uma fratura. Já o sinal de edema, de hematoma e uma dificuldade para mobilizar, isso te pode pensar em uma fratura. Muito bem. Mais participações? Helena de Imbituba quer saber se toda lesão no tornozelo causa uma ruptura no ligamento. Se eu pensar a gente chama de o ligamento de partes moles. Se eu for pensar em traumas torsionais que levaram a uma lesão só das partes moles, vamos dizer assim, 99% das vezes eu vou ter uma lesão ligamentar. E existem esses traumas torsionais que a gente tem que pensar que vai levar a fratura. E aí eu posso ter fratura tanto da parte medial, que a gente chama de malelo medial, como do malelo lateral, que é a fíbula, e eu posso ter associação de fraturas ou de um malelo de outro, ou de ligamentos também, onde eu posso ter abertura da sindesmose, eu posso ter lesão do ligamento medial ou lateral. Nesse caso em específico, seria o quê? Engessar? Quando você tem um tratamento, uma ruptura de ligamento, hoje existe várias formas de você tratar isso. Hoje a tendência nossa é fazer o tratamento que a gente chama de dinâmico. É fazer um tratamento que você faz o apoio do pé ao solo o mais precoce possível. Porque, de novo, quando eu tenho uma lesão ligamentar, não posso deixar atrofiar minha musculatura, que é o meu receptor primário, e o meu ligamento é o estático, é o secundário. Então, se eu usar muito tempo em imobilização, eu vou atrofiar minha musculatura. 3 dias de imobilização, você já vai olhar para se você olhar para a tua coxa, você vai ver que já tem atrofia muscular. 7 dias de imobilização na perna, a gente tem uma atrofia já bem significativa. Então, hoje, o objetivo de todo o tratamento é permitir, de acordo com a dor do paciente, a carga precoce e o trabalho de fortalecimento muscular. Muito bem. Próxima participação é da Rita. Rita de Laguna quer saber: fazer compressas com gelo no tornozelo ajudam a melhorar o inchaço da torção? Aí é mais ou menos existe uma briga muito grande entre quem prefere gelo, quem prefere calor. O pessoal do esporte prefere calor, mas eu acho que sempre que você tem um edema, o gelo funciona melhor do que o calor, porque o calor é um dilatador e você tem aumento do retorno venoso, mas você também tem um aporte maior de sangue no local lesado. Então, o gelo, ele consegue constringir, e você associando o gelo com a elevação da perna, você vai ter um controle muito mais rápido do edema que tem no local. Muito bem, aqui vale a frase, né, doutor? Ao persistir o sintoma, o médico tem que ser consultado. Porque a gente está falando aqui muitas vezes, uma entorse, né? Alguma lesão corriqueira, de repente tropecei e tal, Sim. e a gente vai para a emergência, que seria o gelo no caso, né? Segundo a sua indicação. Sim. Mas, ao persistir ali o sintoma, a dor, etc., tem que realmente procurar um médico. Né? Sim.
Próxima participação do Arthur de Palhoça, que quer saber se a torção pode virar uma situação crônica. Sim, os entorses, como você bem frisou agora, se eu não tratar ele de forma correta, se eu não der estabilidade para essa lesão, se eu não fizer um bom tratamento, não fizer um reforço, eu vou manter isso com uma estabilidade nesse tornozelo, e essa instabilidade vai levar a uma lesão que a gente pode ter uma artrose ou ter uma doença chamada lesão osteocondral, que é como se fosse uma carizinha que a gente pode ter nos cantos do ossinho, que é o talos aqui, e aí você pode ter uma lesão crônica, que também é uma lesão que vai evoluir com artrose se não bem tratada. E a artrose é crônica mesmo, né? Artrose que é crônica, uma coisa e que incomoda. É verdade. Quem sofre que o diga, né? Vamos agora à próxima participação da Ana de São José. Qual a posição mais adequada para se ficar ao sofrer uma entorse? Tem isso, doutor Mário? Teoricamente, a melhor posição seria ficar com o tornozelo em 90 graus, né? Ficar ali alinhado, ficar exatamente nessa posição que nós estamos aqui, ele ficar em 90 graus, que é a posição fisiológica. O que eu tenho que sempre, quando a gente faz uma imobilização, é sempre pensando que eu posso ter uma sequela em qualquer trauma e que ele fique numa posição que depois eu consiga usar um sapato. Então, vamos dizer que se eu tive entorse, eu já tive já tive outras lesões, e isso, vamos dizer que se o tornozelo ficasse duro e ele ficasse em 90 graus, este é um tornozelo que vai andar sem você ter problema. Se eu ficar com ele em ponta, eu vou inclinar aqui que é mais fácil, se eu ficar em ponta, você vai apoiar na ponta do pé, então esse não é um pé que seria útil depois, você teria sobrecarga, você teria dor ou dificuldade para fazer a marcha, porque você teria que jogar o joelho para trás, teria várias formas de compensar. Então a melhor posição é essa, só que às vezes, dependendo do edema que tem, você não vai conseguir essa posição, e aí se coloca uma tala na posição de analgesia, que a gente chama, que é a posição que está o pé, claro que sempre tentando buscar essa posição de 90 graus, mas de conforto ao paciente, aí melhorando até buscar chegar à posição de 90 graus. Muito bem. Mais dúvidas? Quebrei o dedinho do pé ao fazer uma caminhada. Semanas depois, comecei a sentir dores no tornozelo. Isso pode ocorrer? Sim, teoricamente, o que pode acontecer? Se você teve uma fratura do dedinho, teoricamente você pode ter uma área de sobrecarga, se você não imobilizou bem, ou se esse dedinho desceu um pouquinho, ficou com uma área de apoio saliente, é aquilo que a gente estava falando antes. Se eu tiver um espinho embaixo do meu pé, eu vou fugir desta posição de dor. E aí, teoricamente, eu posso fazer restrição de apoio, por exemplo, embaixo do hálux, eu vou ter chance de fazer mais entorse da parte lateral, porque eu já estou com o pé um pouquinho virado para fora. Se eu tiver dor no quinto, eu posso levantar o meu quinto e eu vou fazer chance de fazer entorses na parte medial. Então, você ter uma dor em alguma região prévia por algum trauma e ter depois dor em outra, como também é muito comum a gente eu ter uma lesão no meu pé direito, por exemplo, e você começar a ter dor no joelho esquerdo. Por quê? Porque eu defendo o meu pé que está machucado e jogo o peso para cima da outra perna, e é aquilo que você tinha que estava ali, era uma dor que não estava te incomodando, passa a incomodar. Muito bem, obrigada, Luciana, pela sua participação. Agora a pergunta é do Joaquim. Dei um mau jeito no pé jogando futebol com os amigos, mas não liguei. A dor passou, mas agora o pé voltou a incomodar. Preciso fazer uma radiografia. A radiografia seria o único exame que realmente aponta uma lesão no pé ou no tornozelo? Na verdade, se você tiver... O raio-x é a base de tudo para nós ortopedistas. Ele me dá vários detalhes, né? Claro que o raio-x tem que ser muito bem feito, de onde você consegue o raio-x, onde você obtém a imagem de melhor qualidade, isso me dá muito subsídio para o diagnóstico. Quando eu tenho entorses, a ultrassom também me auxilia, porque o raio-x vai me mostrar a estrutura óssea, não vai me mostrar a estrutura nem tendinosa e nem ligamentar, então para ver isso eu preciso desses dois.
E aí eu tenho duas situações, que é quando eu não consigo ver isso nem no raio-x, nem no ultrassom, eu posso lançar mão de tomografia para ver alguma fratura ou algum edema que eu tenha dentro do osso, que é alguma fratura incompleta, ou quando eu tenho alguma fratura que ela envolve uma articulação, é mandatório fazer a tomografia. E quando eu tenho lesões mais complexas que o raio-x e o ultrassom não me dão essa visão, ou quem não está acostumado a interpretar muito bem o raio-x ou o ultrassom, a ressonância pode me ajudar. Mas em casos onde eu tenho que fazer o apoio do pé ao solo, nenhum desses outros exames me dá essa característica de eu poder ver como é que é a pisada do paciente. A não ser agora que a gente tem o tomógrafo com carga, que aí você consegue ver isso, só que aí a gente entra num segundo problema, que tomografia tem radiação, e essa radiação vai ficar presente no teu corpo, e a somatória destes exames pode te dar algum problema no futuro. Muito bem, tudo isso é passado para o paciente de forma bem clara, né? Sim, sim. Para que ele fique ciente e opte aí pelo que quiser realmente, pelo Sim. exame que for mais adequado a ele. Exato. Perfeito. Muito bem, temos mais participações na tela. O Davi de Garopaba quer saber: estalo frequente nos tornozelos é sinal de algum problema mais grave? Aí vamos dizer que sim e não. Não, porque às vezes a gente pode ter algum ressalto e o tendão pode fazer alguma saliência e o tendão fazendo um ressalto sobre essa saliência, e isso não vai ser um problema. Ou a gente tem alguma frouxidão que ele permite você ter algum estalido dentro de uma articulação, como o pé, o joelho, ou você tem pessoas que gostam de estralar os dedos, que Isso. não é uma coisa muito boa, porque toda vez que você estrala um dedo, você está rompendo a cápsula você está fazendo artrose. E existe os casos onde eu posso ter um estalido porque eu tenho algum fragmento que está solto, ou algum tendão que não está funcionando, ou a bainha desse tendão não está mais protegendo ele, e esse ressalto passa a ser patológico. Por exemplo, é muito comum a gente ter nessa parte lateral, a gente tem um sulco onde passa os tendões fibulares e ele tem uma capinha. Se essa capinha romper e esses tendões ficarem pulando aqui, teoricamente isso é um problema. Às vezes a gente tem estalidos aqui, esse não é um problema, porque isso às vezes é a cápsula que está pegando nesse cantozinho, nesse canto do talos, e isso é uma coisa normal, ou a bainha dos tendões está prendendo ele, e aí você está causando uma pequena irritação ali, só esse estalido. Então que você tem que avaliar caso a caso, não tem como dizer assim, isto é um patológico, problema, isso não é patológico, sem ver o paciente. Muito bem. E a frequência também deve ser um fator, né, Sim. que a gente tem que levar em consideração. Porque muitas vezes a gente começa a instalar, como o Sim. doutor mesmo falou, tanto faz no pé, ou Na no mão. tornozelo, ou na mão, enfim, e a gente começa a chamar de crocante, né? Tô Uhum. crocante, o crack, enfim. Até aí tudo certo, então, doutor? Até aí tudo certo, desde que você não faça isso para você mostrar Propositalmente. para os outros. É muito comum as pessoas instalarem dedo do pé, da mão, Isso. para mostrar para os outros. Isso não, você está causando uma lesão traumática e está dando instabilidade para essa articulação e vai evoluir com artrose no futuro. Muito bem. Próxima pergunta é da Ana Beatriz de Florianópolis. Trabalho utilizando salto todos os dias, estou quase me identificando. Às vezes uso calçado com salto mais baixo, outras vezes salto mais alto. Ultimamente, no final do dia, sinto um pouco de dor no tornozelo. O que pode estar por trás dessa dorzinha, doutor? O que acontece quando você usa o salto alto é que você causa uma instabilidade no teu tornozelo. Se você olhar uma mulher andando de salto alto de taco fino, você vai ver que a cada passo existe um entorse no tornozelo. Não de você cair, mas você tem um certo balanço nessa marcha. Então você faz micro entorses e isso você pode estar causando esse tipo de dor. E o que acontece também quando você usa salto alto é que você relaxa toda a tua musculatura posterior, que é o tendão de Aquiles, né, a musculatura posterior, e aí quando você baixa, isso está sob tensão.
Isso leva teu pé mais um pouco para dentro e de novo vamos fazer isso a gente ter novos entorses e sobrecarga da parte lateral. E uma das coisas que eu acho que é interessante falar no salto alto é que no salto alto ele virou vilão para quem tem joanete. Ele não é um causador pleno de joanete. Entre um salto alto, que você tiver uma plataforma boa, tiver uma base larga, o tacão atrás, ele tiver um suporte na frente e eu usar uma rasteirinha, a rasteirinha causa mais altos valgos do que um sapato bem estruturado com um pouquinho de salto. Eu ia perguntar isso para o doutor, porque para o universo feminino, para nós mulheres, né, é meio que surreal viver sem salto, né? Seja ele baixinho, médio ou alto, ou eu acho que a gente tem que ter um certo bom senso, né? E tentar equilibrar ali entre as folguinhas com salto alto e o uso de fato do salto. Seria isso, doutor? Exatamente. Na verdade, o que cada a gente nasceu para apoiar o pé inteiro ao solo. Claro que o salto alto ele também vai levar a uma distribuição de carga. Por exemplo, se eu uso o salto, eu jogo todo o tempo de carga nos meus frontal, dedos. Né? Então, eu vou ter mais sobrecarga nessa região. Eu posso, mulheres depois do climatério, na menopausa, podem causar fraturas por estresse nessa região. Eu posso ter joanete? Sim, ele pode ajudar, sim, mas já tem um padrão para isso. Se eu usar sapatos muito rasteirinhos, o fato de ele me permitir eu fazer na hora que eu passo do meio para frente, ele vai fazendo como se fosse um salto alto e eu vou forçar esse pé para abrir. E aí no salto alto eu tenho que ter o pensamento que não pode ser um salto alto e ser afilado aonde estão os dedos. E aí eu vou causar deformidade. Se eu tiver, antigamente se usava aquele salto alto com aquele bico mais longo, né? Certo. Esse é um salto alto que é bom, porque a câmara onde está o pé ele é redonda e o afilamento é à frente, é após o pé, né? Se eu for falar em sapato, qual o melhor sapato que a gente tem? Seria o tênis de caminhada, onde você tem o apoio, tem um bom um amortecedor para o teu pé, ele tem uma câmara ampla, ou seja, o pé fica bem acomodado, e ele for um efeito que nem uma cadeira de balanço. Então, ele vai me ajudar a fazer o rolamento da minha marcha sem sobrecarregar nenhuma região. Muito bem, obrigada. Então, nós vamos agora para um rápido intervalo comercial. Já já tem mais Pique Saúde com o Dr. Mário, falando hoje sobre pés e tornozelos. Não saia daí. De volta com o Pique Saúde, hoje falando sobre lesões nos pés e tornozelos e recebendo aqui o médico ortopedista, Dr. Mário Adames. Doutor, agora vamos falar um pouquinho de prevenção e de possíveis tratamentos quando o assunto é lesão nos pés e nos tornozelos, né? Falando um pouquinho sobre o colágeno, fazer o uso do colágeno realmente é uma forma de prevenir danos às articulações? Teoricamente, o colágeno é um condoprotetor, então ele vai ajudar a nutrir a cartilagem das articulações, isso como um todo. Assim como ele vai também ajudar na pele, na unha, no cabelo, também o colágeno é essencial. Só que o grande problema é que cada região é um tipo de colágeno, não é? Nem todos são colágeno tipo 1, tipo 2 ou tipo 3. Certo. A articulação geralmente é tipo 3, e aí a gente tem que ver qual o colágeno que a gente está usando para ver se ele vai ser efetivo ou não. Cada caso é um caso e tem que ser aplicado pelo especialista, né? Exato. Na verdade, a gente tem três formas basicamente, a gente tem 4 opções hoje. Que é o ácido hialurônico, que é injetável, a gente faz dentro da articulação, e aí ele vai agir naquela articulação que eu quero. Eu tenho os colágenos, que geralmente são tipo 2, que vão metabolizar e alguma coisa vai virar tipo 3 e vai para a articulação. A gente tem os extratos de abacate, tem nome comercial, e aí, teoricamente, ele é um formador de colágeno, e existem as glicosaminas que podem ser associadas numa condoitina, que são a essência para a formação do colágeno. E aí ele vai se metabolizar em colágeno tipo 1, tipo 2 ou 3. E a gente tem na natureza
como existe o extrato do abacate, o próprio abacate tem essa essência. As frutas oleosas, que é a amêndoa, a castanha, caju, também tem esse potencial, entre outras. E a gelatina. Então, esses 3 alimentos nos permitem a formação de colágeno também. Lembrando que abacate e fruta oleosa não se deve comer mais do que 100 a 150 gramas, porque senão eu posso ter algum problema hepático, né, do Muito fígado. bem. Ou seja, tudo na medida certa para não ocasionar um dano. Outro, Resolver um lado e criar outro. criar problema no outro lado, né? Agora, doutor, quando se fala em prevenção, esse já seria um tipo, então, de prevenção até natural por conta dos alimentos, Sim. né? Para a gente prevenir, fortalecer toda a região óssea dos pés e do tornozelo. Mas vale para o corpo todo também, né? Sim. E, opa, fica à vontade. Não, na verdade, até na prevenção, eu acho que tem 2 coisas muito importantes. Uma é que você precisa fazer exercício. Então, se eu fortaleço o meu organismo, minha estrutura muscular, eu dou mais prevenção para minhas articulações. Então, fazer exercício dentro da capacidade de cada paciente, ou de cada pessoa, né? Isso é salutar. O que não é salutar é você fazer exercício de forma excessiva que vai lesar esse músculo ou que pode lesar essa articulação ou a estrutura óssea. Então, quando você sente que você está entrando em fadiga ou você está vendo que você está sobrecarregando uma atividade, você pode estar ganhando massa muscular, mas você está lesando uma articulação. E preventivo para o pé é você ter um bom sapato para você usar. Então, você ter sapatos onde você protege o teu pé de áreas de pressão, você ter um pouquinho ele mais elevado no calcanhar do que na frente, eu ter uma área de apoio que me dá sustentação, me dá conforto ao uso, e eu tiver um efeito que faz a melhora do rolamento, sem sobrecarregar o pé, teoricamente isso vai me proteger. Principalmente para aquelas pessoas que ficam muito tempo em pé. Então, por exemplo, você pode usar um salto alto? Sim, mas como você tinha comentado antes, eu tenho que usar de bom senso que de repente eu tenho que tirar esse sapato de salto alto, usar um sapato confortável que me permita absorver meu peso em cima. E aí, voltando lá para a primeira pergunta, onde ela perguntou sobre o sobrepeso. Se eu tiver uma pessoa que tem sobrepeso e ela usar uma rasteirinha, isto sim é um causador de doença. Agora, se eu usar um sapato que é apropriado para o peso dessa pessoa, eu estou protegendo o pé e aí eu estou protegendo o organismo como um todo. Falando um pouquinho sobre os calçados, atualmente tem N modelos no mercado e anatômicos propícios realmente para a gente ter uma boa qualidade, né? Principalmente quando se faz atividade física. Agora, em termos de prevenção, como o doutor acabava de falar, sobre atividade física, aeróbica ou musculação, ou equilibrar as duas para a sustentação dos pés, do tornozelo e também para o fortalecimento do corpo como um todo. E na parte óssea, qual é o mais indicado, musculação ou aeróbica? Teoricamente é que se você fizer uma musculação e você trabalhar para resistência, ou seja, você trabalhar com baixa carga e um aumento de repetições, é um exercício muito bom. Ai, A aeróbica, ela vai te permitir você oxigenar melhor, mas se você fizer uma aeróbica que ela for de alto impacto, também você vai ter lesão. Então, você conseguir usar ou uma ou outra, você prevenindo a sobrecarga ou o impacto, teoricamente, ambas são produtivas. Assim como se você... Uma das melhores atividades que a gente tem é a natação, para quem gosta de água, quem não tem medo de água. Porque aí o que acontece? A água me tira meu peso corporal, ela diminui meu peso corporal e eu consigo fazer a atividade sem sobrecarregar as articulações. muito bem, por falar em água, doutor, ao nos aproximarmos da estação mais quente do ano, que é o verão, férias, né? Muitas pessoas querem fazer atividades ao ar livre, seja o jogar vôlei, seja o futebolzinho Sim. com a turma, ou seja uma caminhada na orla, né, do mar. Quais as orientações que o doutor passa para essas pessoas que querem fazer esse tipo de atividade ao ar livre?
para não prejudicar o pé e o tornozelo? Teoricamente, é importante que, de novo, a gente entra na situação que se ele quer fazer uma atividade e ele tiver uma capacidade física para absorver aquela atividade, isso é o ideal. E aí eu tenho que ter uma interface entre meu pé e o solo. Então, por exemplo, se ele for fazer caminhadas, fazer dentro da capacidade física dele, com um tênis adequado. Eu não posso fazer uma caminhada com um sapato, por exemplo. Eu posso fazer uma caminhada longa de pé descalço? Não é o ideal. Vou andar, mas eu quero andar na praia. Se você quer andar de pé descalço, você tem que andar dentro do mar, porque é uma superfície que ela é mais mole, e aí você consegue absorver. Sempre tendo cuidado, porque se você tem alguma instabilidade, você pode fazer um entorse. Verdade. Então, isso é uma coisa importante. Você não pode ter superfícies muito duras. Se você for correr ou andar na areia, aquela que molha e fica seca, isso é uma área de muito impacto e você vai lesar. E a lesão não é na hora, a lesão vai ser por sobrecarga no futuro. Então, sempre proteger isso. E se você já tem alguma patologia, se já teve uma fasciite plantar, se já teve uma área de sobrecarga no antepé, se você sente quando você anda, parece que tem areia grudando embaixo do pé, sempre é importante você usar um sapato, um tênis, né, para proteger a tua caminhada. Perfeito. E aproveitando também essa época do ano, falando um pouco mais sobre verão, né? As pessoas às vezes não fazem atividade o ano inteiro e querem correr atrás do prejuízo, digamos assim, para ficar com o corpo em dia, né? Então tem que ter parcimônia, equilíbrio, consciência na hora de fazer qualquer atividade para não sobrecarregar os pés, o tornozelo e o corpo em geral, né? Exatamente, isso aí é uma coisa importante. É, é a mesma coisa quando você faz uma cirurgia, o paciente tem um período de repouso, ele para e ele tem que voltar isso progressivamente. Eu sempre explico para meus pacientes que a gente faz metas para se alcançar. Então, eu boto uma meta, eu quero correr 10 quilômetros. Não, você vai correr um e você vai aumentando isso até você chegar até os 10 quilômetros. Sempre pensando que isso você pode chegar no meio disso e daqui a pouco você vê, opa, começou a incomodar, você regride um pouquinho, então você vai sempre jogando até chegar naquele índice que você queria, mas nunca sair de uma situação que você está no zero e ir ao topo. Eu corri Ironman, e aí você parou um ano e você querer fazer no Ironman sem fazer um condicionamento, é impossível isso. Isso você vai começar a fazer lesões e aí você pode ter fratura por estresse, você pode ter lesões tendinosas, lesão meniscal, lesão ligamentar, por causa de sobrecarga. Eu ia perguntar sobre os principais tipos de tratamento, mas isso é muito particular, né? Os tratamentos são muito particulares porque a gente, o pé e tornozelo, ele tem inúmeras patologias, né? E aí, por exemplo, vamos pegar exemplo de um hálux valgus, que é uma coisa muito comum. Eu posso, dentro do hálux valgus, hoje a gente tem em torno de 200 técnicas para se fazer. Desde a percutânea, que já tem mais de 20, 30 anos, que ela está em evolução. No Brasil, ela tem um pouco menos tempo de emprego, mas e cirurgias abertas, cirurgias que se fazia antigamente, que deixou de fazer. Então, é uma coisa muito pessoal do médico que faz, do paciente, o que ele quer de resultado, e aí muitos são estéticos, né? Para a sua patologia. Existem patologias como o pé plano adquirido, onde você tem o pé normal, ele desaba. Teoricamente, a gente tem fases que você vai fazer técnicas de correção dessas deformidades. Então, é muito individual cada tratamento e é muito individual o que cada um médico faz. Não é que eu faço uma coisa, ela é mais certa do que o outro colega faz. Entendi. As técnicas e os procedimentos, elas têm que ser bem entendidas e bem explicadas pelo médico e bem entendidas pelo paciente, e eles têm que, como eu digo assim, a gente tem que formar um time para que isso dê certo. Perfeito. Doutor, algo mais a falar? Não só agradecer, eu acho que foi uma oportunidade fantástica para a gente. E claro que dá para ficar muito tempo falando, mas acho que é bem produtivo.
Muito obrigada e já Obrigado. deixo aqui em aberto, então, né, o doutor sinta-se convidado para futuros temas aqui no Pix Saúde. Se tiver disponibilidade, o agradecimento, a gratidão é toda nossa, viu? Muito obrigada pela sua participação. Muito obrigado. E mais uma vez, muito obrigada em Halt com Comunicação, que é o local onde estamos aqui neste momento, que nos cedeu em Florianópolis, onde gravamos alguma série, alguns Pix Saúde para apresentar para você. Ficamos com este programa por aqui, mas claro, na programação da Pix TV você acompanha muito mais. Fique ligado, portanto, e muito obrigada pela companhia no Pix Saúde de hoje, que abordou aí pés, tornozelos e lesões nessas partes do corpo. E nós encerramos com a mensagem do médico americano Dr. Ken Cooper, considerado o pai da aeróbica. Ele disse o seguinte: não paramos de nos exercitar porque envelhecemos. Envelhecemos porque paramos de nos exercitar. Então é isso, não deixe de fazer a sua atividade física, apenas ouça o seu corpo, respeite os seus limites e leve para a vida as orientações do Dr. Mário Adames, que aqui esteve hoje conosco no Pix Saúde. Muito obrigada mais uma vez a todos pela companhia e até a próxima.